Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui em mais este culto da Jucade, nesta temática Inconformado, abrindo esta temática do mês de fevereiro, e nós queremos que o Senhor há de falar com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Inconformados, vamos entender este conceito, vamos ter um entendimento claro do que é isso. Eu sei que a igreja sabe, mas caso você que nos assiste pela internet não tenha entendimento, inconformado é não estar satisfeito com a atual situação em que se encontra. Então, uma pessoa ela está inconformada quando ela não está satisfeita com a atual situação em que ela se encontra. Estar inconformado é não estar em conformidade com aquilo que ela está visualizando. Estou visualizando algo e eu estou inconformado, eu não estou em conformidade, eu não estou de acordo com aquilo que eu estou vendo. Estar inconformado ou inconformado é não ter a mesma disposição mental, é não ter o mesmo parecer acerca de algo, é não ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento acerca de algo. E a Bíblia traz inúmeros exemplos, diversos exemplos de pessoas, personagens bíblicos amados, que estavam inconformados com alguma situação, ou com algo, ou com alguma coisa que eles estavam vendo, e nós poderíamos pegar qualquer um desses personagens para trabalhar esta noite, para nos debruçarmos e aprendermos o que eles têm para transmitir à sua igreja. Abaixa só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Por exemplo, um que não estava satisfeito com a situação que se encontrava. Eu poderia pegar vários exemplos. Jacó, Labão, Jacó na casa de Labão. Labão era tio dele, era irmão de Rebeca, mas ainda assim Jacó não estava confortável de estar lá, de estar servindo a ele, de estar, apesar de estar morando na casa dele, comendo de lá, mas apenas como servo. E ele fala, não, eu não estou de acordo com esta situação. Eu sou apaixonado por Raquel, eu vou pedir a mão da Raquel em casamento e eu vou me casar com Raquel. Labão oferece para ele, vou fazer o seguinte, então, tu trabalhas para mim 7 anos, aí tu te casas com Raquel. Ele trabalhou 7 anos, conforme havia acordado. Quando era para ele ter a noite de núpcia, não veio Raquel, veio Lia. Aí Labão fala, não, trabalha para mim mais 7 anos, que você terá a mão de Raquel. Então, ele já casou-se com Raquel e prestou ainda mais 7 anos de serviço na casa do seu tio. Aí ele estava lá e depois disso ele falou, poxa, eu não estou satisfeito ainda aqui, eu não estou conformado ainda de estar aqui. Eu vou pedir dele para ele dar paga do meu trabalho e eu vou sair daqui. E ele faz um acordo com Labão e Labão fala, então tu trabalhas para mim por mais 7 anos e as ovelhas, então as que nascerem salpicadas serão tuas, as demais minhas, e toda vez... depois aí para explicar é complicado, mas o que interessa é o seguinte, porque tem que explicar essa história. O que interessa é o seguinte: ele trabalhou mais 7 anos para Labão para que ele pudesse ter as suas coisas. Eu vou falar assim, que fica fácil para a igreja entender. Aí sim, então ele saiu com suas esposas, seus filhos, da casa de Labão. Então ele teve uma postura, ele teve uma atitude, ele teve um posicionamento. Isso acontece com as pessoas que não estão satisfeitas, com as pessoas que estão insatisfeitas com algo, com alguma coisa, com algo do tipo, por exemplo, Moisés. Moisés, quando viu aqueles egípcios, aquele egípcio maltratando o hebreu, que ele foi lá e defendeu o hebreu, acabou que o egípcio morreu, ele não estava satisfeito com aquela postura, com aquela visão, com a forma como o povo hebreu, era tratado. E toda vez que nós estamos insatisfeitos, nós caminhamos, nós movimentamos. Josué e Caleb. Outro exemplo, Josué e Caleb, eles vêm de espiar a terra prometida, perdão, e quando eles retornam, eles foram com mais 10 espias, junto com eles 12, e os espias começam a falar, começam a murmurar, começam a reclamar, olha, nós éramos aos olhos deles como gafanhoto, deles eram gigantes, nós não vamos conquistar a terra, nós não vamos ganhar, nós não vamos vencer. Josué e Caleb, ei, para aí, o que é isso? Não é assim não, para com isso. Eles não estavam conformados com aquela postura, com aquela posição daqueles 10 que ali estavam inflamando o povo contra a liderança acerca disso. Ana, é interessante, todo ano Ana orava, aliás, todo dia, eu vou tirar a palavra Ana, mas constantemente, eu vou colocar assim, Ana orava porque ela sabia do estado que ela se encontrava, ela sabia que ela era estéril, mas em nenhum momento ela se conformou com aquilo. Todo momento ela orava a Deus, ela falava, Senhor, eu sei que o Senhor pode me ouvir, Senhor, eu sei que o Senhor pode me atender, Senhor, Senhor, Senhor. E na sua insistência diante de Deus, o Senhor a ouviu
e transformou a sorte de Ana. Deu a ela Samuel e depois outros filhos, no plural, Davi e Golias. Davi está indo levar o mantimento para seus irmãos que estão na guerra. Quando chega lá, vê o povo de Israel todo amedrontado, todo temeroso. O que está acontecendo? Não, é que tem um gigante do outro lado. E ele pegou, presenciou, e o homem vinha e afrontava. Ele falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele, não conformado com aquela situação, ele se dispôs, colocou-se à disposição para enfrentá-lo. Então, o inconformismo gera em nós um movimento, gera em nós uma atitude, gera em nós um posicionamento, faz com que nós nos coloquemos em confronto, em embate, em contraponto, contraposição, contraponto, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está causando em nós desconforto. Amém, igreja? Dada essa pequena introdução, nós vamos agora abrir a palavra do Deus vivo. Antes de nós apresentarmos o personagem que nós vamos trabalhar, em Filipenses capítulo 2, versículo 15. O pastor Afrânio vai ler este texto e nos dirigir em oração em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, Deus glorioso, que mais uma vez nos concedeste a honra de nos reunirmos, de nos congregarmos, de desenvolvermos a oração dos 5 minutos, de termos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, Pai, para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração do teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, e desde já nós te agradecemos pela unção do Espírito Santo na vida dele, e desde já, Pai, nós queremos te agradecer pelas benesses que advirão dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, meu pastor, muito obrigado. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, sem cera, sem fingimento, verdadeiro, filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, uma geração pervertida, uma geração corrupta. Esta geração que nós estamos vivendo hoje em dia, nós estamos no meio, vivendo ainda aqui, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, e o Senhor nos chama para sermos irrepreensíveis, sinceros. Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz, o próprio Senhor Jesus falou o seguinte, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando Cristo vier, quando a igreja, quando ele vier para arrebatar a sua igreja, quando nós formos arrebatados, quando ele vier ao nosso encontro, haverá porventura fé na terra? O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de quase todos, não são todos, nós continuamos firmes, inabalados, focados no Senhor. E Romanos capítulo 12, versículo 2, que poderia ser o texto base, o texto-chave para essa série de mensagens da Jucade, agora no mês de fevereiro, diz o seguinte, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. O que é se conformar? É tomar a forma, é estar de acordo, é caminhar com o mesmo parecer, com a mesma visão, com a mesma disposição mental. Não vos conformeis, não tome a forma. Outra versão diz, não vos amoldeis, não encaixe nesse molde, nesse modelo que o mundo oferece, neste molde, neste modelo que o mundo traz. Então não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, a este mundo, a este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é renovada mediante a palavra de Deus, amados, mediante a prática da palavra de Deus, mediante o aprofundamento da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a nossa mente ela é renovada, ela é vivificada, ela é fortalecida no Senhor.
E o personagem que nós vamos trabalhar hoje encontra-se em Gênesis, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 5. Chegue até Gênesis capítulo 5 e o ministro Yuri irá ler para nós os versículos 18, depois ele lerá do 21 ao 23. Aí ele está na secretaria com o Nicolas? Beleza, ministro Ed, manda fogo. Gênesis capítulo 5, versículos do 18, aí tu dá um salto para ler do 21 até o 23, Ed. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Glória a Deus, nós vamos falar de Enoque, amados. Hoje nós vamos estar falando de Enoque, aquele que andou, aquele que andou com Deus, aquele que viveu 365 anos, aquele que foi o pai de Metusalém, ou Matusalém, algumas versões, o homem que viveu mais tempo, segundo a Bíblia, 969 anos, Metusalém, o filho de Enoque. Então, Enoque ele foi a 7ª geração de Adão, ele foi bisavô de Noé, ou seja, ele veio 2 gerações antes de Noé, ele entrou na galeria dos heróis da fé, e ele foi também o primeiro pregador e o primeiro profeta que a Bíblia cita, que a Bíblia registra. O nome de Enoque significa, interessante que o nome dele traz 2 significados. Enoque significa iniciante, aquele que está iniciando, ou seja, aprendiz, e significa também mestre, aquele que ensina. Olha esse antagonismo, o nome dele tanto significa iniciante quanto mestre, tanto aquele que está começando quanto aquele que ensina, e nós vamos ter um entendimento mais claro já a respeito disso. Versículo 22 da parte A diz o seguinte: andou Enoque com Deus, andou Enoque com Deus, caminhou Enoque com Deus. Interessante, a gente sabe que quando nós vamos pegar alguma palavra do original, isso não nos conceitua diante de Deus para a nossa salvação, não nos gera, não nos... Qual é a palavra que eu quero colocar mesmo? Não nos recomenda isso, não nos recomenda para Deus, para a nossa salvação, mas facilita, ajuda-nos no entendimento. Por exemplo, uma pessoa que é do interior do Amazonas, que não tem acesso às informações que nós aqui na capital temos, às traduções originais do texto, que não sabe disso, isso não implica na sua salvação, de hipótese alguma. Mas para nós que temos esse acesso, isso nos auxilia, nos ajuda a ter o melhor entendimento acerca daquilo e facilita nós passarmos isso para as pessoas. Por exemplo, esse andar do original halak significa caminhar junto de, se deixar conduzir. Então, andar, quando fala andar com Deus, era caminhar junto de Deus, era se deixar conduzir por Deus. Traz a ideia de uma íntima comunhão, traz a ideia de intimidade. Enoque, ele tinha intimidade com Deus. Enoque, ele era íntimo de Deus e ele andava com Deus. E diante daquilo que eu li de Filipenses, que o pastor leu, de Mateus, de Lucas, que eu citei, de Romanos, você pode estar pensando, poxa, Luciano, mas então, para que Enoque andasse com Deus, naquela época era muito fácil. Enoque caminhou com Deus, quer dizer que ele estava vivendo um período legal, um período em que não havia dificuldade, não havia luta, não havia tribulação. Negativo, meus amados. Para você ter uma ideia, Gênesis capítulo 6, versículo 6, logo aí na frente você vai ver, o texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Esse arrependimento não é o arrependimento que está lá em Números capítulo 23, versículo 7, que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não é o arrependimento humano, mas pesou no coração de Deus vê que ele criou o homem, deu livre-arbítrio para o homem, e o homem estava totalmente pervertido, totalmente corrupto, totalmente destruído, totalmente depravado. Isso pesou no coração dele. É isso que o texto quer dizer quando diz em Gênesis 3:3 que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, no período de Enoque, no período em que Enoque viveu, haviam muitas lutas, haviam muitas tribulações, haviam muitas perseguições, mas ele não se conformou com aquele ambiente.
ele não se conformou com aquele meio, ele não se conformou com a situação em que a geração dele estava vivendo. Ele continuou caminhando com Deus, ele continuou prosseguindo junto a Deus, sem esmorecer, sem desanimar, sem retroceder. Ele continuou firme neste propósito, continuou firme nesta caminhada, continuou firme nesta visão de caminhar com Deus. E ele, além de não se conformar com aquilo que ele via, com aquilo que ele estava presenciando, aquelas pessoas totalmente depravadas, totalmente desafeiçoadas, sem entender a Deus, sem ter o amor de Deus, ele, além de não se conformar com aquilo, ele ainda pregava, amados. Ele ainda profetizava para aquela geração que ele estava. Daí nós temos o entendimento que o nome dele significa também mestre. Abramos comigo em Judas. Epístola de Judas não tem capítulo, apenas versículos. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 7 e depois nós vamos ler os versículos 14 ao 15. Será uma palavra bem dinâmica, bem didática, bem abençoadora para nossas vidas. Do 3 ao 7, ministro Lucas André. 14 ao 15, nossa irmã Kézia. Amém. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevê-los acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregues aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e salvador, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora estejais ciente de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o próprio domicílio. Ele tem guardado sobre as trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Segura, Kézia, rapidinho. Ela vai já ler. Aí, o texto que a Kézia vai iniciar lendo diz o seguinte: quanto a estes, eu vou logo explicar quem são estes, que é para você entender, ela vai já ler, mas quanto a estes quem? Estes que o ministro Lucas André acabou de ler, esses indivíduos que se introduziram dissimuladamente, que transformaram em libertinagem a graça do Senhor, esses indivíduos, essas pessoas que se entregaram à prostituição, que se entregaram às suas paixões lascivas, que se entregaram aos desejos humanos. Quanto a estes, segue, irmã Kézia. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízos contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Glória a Deus. Então aqui o texto diz exatamente isso, que Enoque, pregador de Deus, profeta do Senhor, ele pregava, ele falava contra essas pessoas que agiam, que praticavam, que andavam dessa forma, que se comportavam como ímpios, que agiam impiamente, que se colocavam desta maneira, deturpando o que o Criador havia feito, deturpando a criação de Deus. E Enoque se colocou, não se conformou com aquela situação, não estava de acordo, e ele passa a pregar, passa a falar, passa a se colocar contra aquelas atitudes, contra aquilo que estava sendo feito. Amados, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa posição. Sempre que nós vermos alguma coisa que se levanta contra a palavra de Deus, contra os preceitos de Deus, contra os estatutos de Deus, contra qualquer coisa que vem de Deus, contra a nossa liderança, contra a nossa igreja, o nosso papel é não nos conformar.
O nosso papel é nós termos uma postura, o nosso papel é nós dizermos, isto não está correto, isto não é assim que Deus diz, e nós precisamos instruir essas pessoas, nós precisamos orientá-las, nós precisamos falar para elas as verdades de Deus. Então Enoque não só caminhou com Deus, mas enquanto ele caminhava, ele também ensinava, ele também instruía, ele se aprofundou nas coisas de Deus pela intimidade que ele tinha com Deus, e ele passou a ensinar. Então nós, que somos inconformados com este sistema, somos inconformados com aquilo que eles querem colocar a nós na marra, de qualquer maneira, de qualquer forma, nós também devemos nos posicionar, nós também devemos ter essa postura diante desse sistema, diante deste século, diante de tudo isso que nós estamos visualizando, diante de tudo isso que nós estamos vendo, nós devemos ter essa posição. 2 Timóteo, retroceda a palavra do Deus vivo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, você vai ler comigo os versículos 2, 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Veja só o que diz. Os versículos 2, 3 e 4. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, palavra de Deus, fundamento, base bíblica nossa, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, suas próprias vontades, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus amados, muitas pessoas estão se entregando à fábula por não quererem receber a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a doutrina de Deus, o ensino de Deus para nossas vidas. Nós, inconformados com esta geração que nós estamos vivendo, nós devemos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, insiste, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Aí você pode estar pensando, presbítero, mas eu sou novo, eu como Enoque, eu sou iniciante na minha caminhada, eu sou iniciante na minha caminhada com Cristo, na minha caminhada de fé. Entenda algo, amado, o que você aprendeu já é mais do que o que os outros não sabem, porque você já sabe alguma coisa, eles não sabem nada. Se você aprendeu que Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, tem muita gente que não entende isso. Então, se você chega com alguém que não entende, que não compreende, você fala para ele, Deus é amor, Ele te ama, Ele manifestou a graça dEle em Cristo Jesus para te salvar, e Ele também é justiça, e pela justiça dEle, Ele há de condenar o mundo que jaz do maligno. Então, nós que temos esse entendimento, nós que temos isso, nós já sabemos mais do que os outros, que as pessoas falam, não, eu não consigo abrir minha boca, eu sou iniciante, eu estou começando. Você já sabe mais do que eles não sabem nada. Quando eu falo eles, são aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, não conhecem a Deus. Nós devemos ter esse entendimento conosco, essa visão conosco, esse direcionamento para que nós tenhamos melhor compreensão. Entenda algo, amados, quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós nos apegamos à sua palavra, à sua doutrina, ao seu estudo, quanto mais nós estamos aqui congregando em comunhão com os irmãos, quanto mais nós estamos fazendo a palavra dele, mais nós temos intimidade com ele, mais nós estamos próximo dele, mais nós estamos caminhando com ele. O Luciano é uma pessoa que não gosta de congregar, ela tem intimidade com Deus? Biblicamente não, amados, porque a palavra de Deus fala que aquele que ama a Deus cumpre a sua palavra, e congregar é bíblico. Então, se você não gosta de congregar, você não tem intimidade com Deus, você não está caminhando com Deus, é bíblico. Então, uma pessoa que caminha com Deus, que está de mão dada com Deus, que está progredindo com Deus, que está se aprofundando em Deus, está gerando cada vez mais intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais perto dEle nós temos, mais perto de algo extraordinário nós estamos. Voltemos para o capítulo 5. Voltemos para o capítulo 5 de Gênesis. Vamos ver o que acontece com aqueles que caminham com Deus, com aqueles que têm intimidade com Deus, com aqueles que andam segundo os preceitos,
e as vontades de Deus. Olha o que acontece com aqueles que caminham com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Eu vou ler. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, brevemente o Senhor vai nos tomar, vai nos tirar desta terra, brevemente o Senhor vai nos levar daqui, basta nós continuarmos caminhando com Ele, basta nós continuarmos estando ao lado dEle, tendo intimidade com Ele, tendo comunhão com Ele, basta nós estarmos cada vez mais apegados a Ele. Enoque estava andando com Ele e de repente não era mais. Por quê? Porque o Senhor o tomou para si. A Igreja Fogo Vivo está caminhando com Cristo, culto a culto, doutrina a doutrina, palavra a palavra. Daqui a pouco a Igreja Fogo Vivo não era mais, porque o Senhor a tomou para si. Daqui a pouco nós teremos arrebatados, amados. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Interessante esse versículo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse verbo tomar é lacaque. Lacaque significa levar para si, arrebatar, remover, tomar pela mão. Foi isso que Deus fez com Enoque. Ele arrebatou, ele tirou, ele removeu, ele tomou Enoque pela mão e falou: vem, já deu. Chegou a hora, já deu teu tempo aí nesta terra, está muito perto do Senhor nos tomar pela mão e dizer: vem, sobe, chegou a hora, já deu, vocês fizeram o que tinham que fazer aí, vocês cumpriram cabalmente o propósito para o qual vocês foram chamados. Amém, igreja? E antes de finalizarmos, eu falei que seria uma palavra bem dinâmica, bem didática, eu já peço que o Ministério de Louvor se aproxime e nós vamos abrir a palavra do Deus vivo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Os irmãos do louvor já podem subir, enquanto nós vamos ler Hebreus, capítulo 11. Versículo 5. Pela fé. Fique de pé, igreja. Leia comigo isso de pé já. Se o irmão quiser colocar a luz, pode, só deixa a minha aqui, tá bom? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amados, quando nós caminhamos com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o que Ele nos instrui, o que Ele nos orienta, nós temos agradado a Deus. Quando nós estamos de acordo com seus preceitos, quando nós estamos vivendo a verdade bíblica, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos a nossa liderança, quando nós honramos aqueles que estão à nossa volta, nós estamos agradando a Deus. Quando nós estamos aqui cultuando, quando nós estamos aqui louvando, quando nós estamos aqui congregando, glorificando o nome do Senhor, nós estamos agradando a Deus. Quando nós estamos fazendo tudo, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no meio da família, que nós fazemos como se fosse para o Senhor, nós estamos agradando a Deus. Que o Senhor ache em nossos corações este testemunho, esse sentimento de que nós estamos agradando a Deus. Aplaudo o Rei Jesus. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio.